Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio 75 do Olá, Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí? Como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. A gente vai começar essa semana com feedback do Danilo Requena, que mandou a seguinte pergunta. Queria saber se conseguem me ajudar com um problema que estou tendo recentemente. Quando crio a estrutura de app intents, shortcuts e etc., eles estão funcionando lindamente com o Spotlight e shortcuts, mas não com comandos de voz da carangueja. Aliás, com esse não funcionam nada. A estrutura é bem simples, a ação de cada intent é só abrir um deep link. As frases preciso colocar em português, pois é um app só usado no Brasil. E o nome dos apps são nomes em português também. Se puderem dar uma mão com o conhecimento de vocês, serei muito grato. Valeu, Danilo, pela pergunta. O Boom, eu acho que não tem tanta experiência com app intents, né? Não, eu não sei responder. Eu sei que resolveram esse problema, se eu não me engano, com a parte de VPN do nosso app do Pato, mas eu não sei dizer como. Então, lendo agora de novo a pergunta do Danilo, eu percebi, porque assim, eu vi essa pergunta dele e me deu vontade de testar para ver se era algo que eu conseguiria reproduzir aqui. Porém, agora lendo de novo, eu acho que o meu teste não foi muito bom, porque ele falou de estrutura de app intents, shortcuts, e aí ele falou de funcionar no Spotlight shortcuts, então eu acho que ele se refere àqueles shortcuts pré-definidos que você cria no app, né? Deve ser isso. E não os intents, propriamente ditos. Tipo, quando tu procura ali, sei lá, se tu escrever chat GPT, vamos assumir que tu tem um chat GPT instalado no iPhone. Se tu procura no Spotlight, ele já aparece uns ícones com os predefined shortcuts. Isso. Tá. É, que você pode criar... Eu nunca entendi isso direito, porque... Aliás, se me permite um rant aqui... Permito. Documentação de app intents é péssima. Sim. Porque é tudo cheio de generic e protocolo, e o autocomplete não funciona direito, porque é tanto generic, tanto protocolo e tanta abstração que não dá, assim, é difícil. E aí você tem que ver, basicamente, vídeos de WWDC de 2-3 anos atrás para pegar como é que fazia o negócio. Eu acho péssimo, assim. Mas essa parte de shortcuts pré-definidos eu nunca consegui fazer funcionar direito. Eu nunca nem tentei usar com a carangueja, porque, sabe, não funciona nem nos outros. Então acho que o Danilo conseguiu mais do que eu já, que foi fazer funcionar no... porque eu lembro, eu coloquei no Chibi Studio... E aí tinha um lance lá de accent color, de tipo, coloca aqui, você pode escolher entre essas cores aqui para definir qual cor vai aparecer naquela bandejinha nos shortcuts quando aparecem os seus shortcuts pré-definidos. Aí eu coloquei lá, acho que uma das opções era rosa, eu botei rosa, que é a cor do Chibi Studio, e não ficava rosa, de jeito nenhum. Eu tentei tudo que você possa imaginar. E aí o que eu faço? Sempre que acontece isso, que eu imagino que o Danilo já tentou fazer, e foi o que eu fiz também no teste que eu falei que eu fiz. Vou lá e crio um projeto novo do zero, sem nada, só fazendo aquilo que eu quero fazer. Aí eu fiz isso quando deu esse lance da cor lá do Chibi Studio, criei um projeto novo, com shortcuts, bonitinho, botei a cor, não aparecia a cor. Ou seja, não funciona o negócio, simplesmente não funciona. E os apps da Apple todos coloridinhos lá no shortcuts. Aí eu fiquei pensando, será que é uma parada que só funciona nos apps da Apple? Eu não lembro de ter visto um app de terceiro com a corzinha. Mas enfim, não é sobre a cor que o Danilo perguntou. Mas assim, eu fiz um teste porque eu lembro que isso era bem complicado, a questão da pronúncia dos nomes das coisas. E mais importante nesse caso, o idioma do app, o idioma que está configurado no device e o idioma da carangueja. Que são 3 idiomas diferentes, né? Você tem o Development Region do app, você tem o idioma que o device está configurado para usar, e você tem o idioma que a carangueja está configurada para usar, que não necessariamente é o mesmo do device. E aí eu fiquei pensando, será que o Danilo fez os testes dele? Será que o iPhone que ele está usando está configurado para usar o idioma em português? Não aquele override do Xcode para usar o app em português, o idioma do device, que está lá em settings. Outra coisa, mesmo que isso esteja,
a carangueja tá configurada com o idioma português brasileiro, porque, sei lá, inclusive o nome do app que eu criei aqui pra testar é Juquinha. Então eu criei o app Juquinha, e aí ele tem um app intent que eu chamei de Diga Oi. Eu botei o título do app intent é Diga Oi, e tudo que ele faz no perform lá é um print perform, só pra ver se rodou o app intent. E aí eu rodei, o app é, sei lá, 50 linhas de código, nem isso, porque é só o content view do template do Xcode de SwiftUI e o app intent que eu criei, é só. E aí eu configurei o simulador, rodei no simulador aqui, configurei o simulador com o idioma em português, o idioma da carangueja em português. O Development Region do app eu não mexi, eu deixei do jeito que vem no Xcode, que imagino que seja em inglês, mas acho que isso não afetou. Aí, ativei a carangueja no simulator, falei, diga oi, e ele rodou o meu app intent. Então, o app intent sozinho funciona. Agora, se o problema que o Danilo tá tendo é com o lance dos shortcuts pré-definidos, aí eu não fiz nenhum teste disso. Mas talvez alguma das coisas que a gente mencionou aqui ajudem o Danilo a desempacar. E, Danilo, lembra que a gente falou aqui, se você tá empacado com isso, abre um DTS lá com a Apple e pede suporte de código para eles. Aí, de preferência, cria um projeto isolado que você consiga reproduzir para que você possa mandar para eles e pedir ajuda. Pois é. Essa questão, o que eu posso dizer é que daqui a uns, sei lá, 2 ou 3 meses eu acho que eu vou ter que trabalhar em algo parecido e eu consigo ajudar mais, porque tem, inclusive foi um feedback que eu mesmo dei lá quando eu estava testando o negócio do ChatGPT. Pensei, a gente está cheio de entry points para nossas várias ações do Pato e tal. Pensei, isso aqui é legal, nem sabia que aquilo existia. Daí eu fui atrás e, de fato, como você falou, a questão de documentação é muito ruim. Pra achar, né? Tudo que eu queria, eu quero botar meu íconezinho ali de predefined shortcuts quando procuro no Spotlight, como é que faz, quais são os keywords que vão dar trigger para aparecer aquilo, qual é a ordem de prioridade dos itens, é muito ruim. E é engraçado porque quando o dev que estava trabalhando nessa parte de comunicação ali com shortcuts e tal, da parte da VPN, tava reclamando do mesmo problema. Tô aqui na documentação, não achei nada sobre isso, que inferno. Eu não sei porquê, mas é um gap bem grande mesmo, nessa parte de intent. Eu acho que, não sei porquê, vou chutar aí que é porque o intent começou com uma coisa bem simples, eles foram buildando em cima e botando mais e mais e mais, e não foram complementando esses mais e mais e mais. E também porque é uma parada muito abstrata, assim, não você pode fazer basicamente tudo com App Intents. Então, não é que nem a documentação de uma Table View, que ela foi feita para um propósito, é bem flexível, mas tem um propósito bem definido e tem exemplos bem definidos, sabe? Quase que a documentação do App Intents tinha que ser um cookbook, assim, de tipo, receitinhas setup, de bolo de App Intents para como você faz. E aí, um dos problemas é que não é só o código em si, é muito setup do projeto que tem que ser feito, né? Não é aquela coisa que tu resolve com código. Tu resolve com código mais configuração. E os dois têm que bater certinho para funcionar. E ainda tem esses outros poréns aí que tu estava levantando de tu tem o dictation, tu tem a Siri, tu tem o region do device, tem um monte de coisa que às vezes tem que dar match. E eu sei disso porque no sistema de Speech Recognizer que eu implementei ali no Pato, tem uns problemas desses, porque como a gente usa a versão que é só on-device, tem certos requisitos que tem que ser batidos, sei lá, tem que estar lá, cumpridos, para funcionar, senão o ditado só não funciona. E uma dessas coisas é que tem que ter o dictation ligado, a linguagem do device e do dictation tem que ser exatamente a mesma. Tem alguma coisa a ver com o dictation da carangueja também. Então, tem um set de instruções ali que eles têm que bater, só que isso não está na documentação, sabe? E eu sei que não tá porque quando eu tava com problema com isso, me mandaram, o pessoal da Apple lá mandou um e-mail falando, checa essas coisas aqui. E não tinha na documentação. Então, a parte de intents é isso, só que on steroids, né? Tipo, você vai ter esses problemas, mas toda a parte de configuração do projeto em si, não só do código que está rodando.
Então... E bugs de sistema exato. imprevisíveis que não dá pra saber. Eu tive, por exemplo, que eles introduziram aquele lance de App Intents Package para você poder ter intents dentro de um framework seu e simplesmente o negócio não funcionava. Ponto. Não, e até hoje eu tenho um projeto meu que é aquele Action Buddy que tá no Test Flight, que usa isso e funciona. E eu já tentei usar em outros projetos e simplesmente em outros projetos não funciona. Eu faço exatamente o mesmo setup, mas tem algum detalhe na configuração do projeto que eu fiz no Action Buddy, que eu não fiz nesses outros que eu tentei, que simplesmente não funciona o negócio. E aí eu cheguei... Cara, eu passei tantas horas debugando isso, você não tem noção. Eu fiquei, tipo, olhando GIF de .xcodeproj no Kaleidoscope pra tentar entender o que tem de diferente, sabe? E até hoje eu não consegui. Então, se alguém souber como faz pro App Intents Package funcionar, me avisa. Se bem que agora a Apple tá usando isso também, então agora deve funcionar. Eu não testei nos últimos 6 meses, mas eu sei que a própria Apple passou a usar em alguns lugares, então deve estar funcionando agora. E tem toda a questão também de que muitas dessas coisas às vezes tem problema em simulador, daí não tem no device ou vice-versa, e daí fica sempre naquele onde é que está o erro, e às vezes não tem erro nenhum, só porque às vezes no simulador ele está tudo perdido e no device funciona melhor, sabe? Sim, um problema que eu tive foi assim, que é o pior tipo de problema, que funcionava em build de debug e não funcionava em build de release. E pior, não era assim, funciona no build de debug, que você dá Command R e roda, mas se você dá Command I para fazer um profile, que daí faz o build em release, não funciona. Não, no build de profile funcionava. Não funcionava só no build feito para archive, sabe? E aí depois eu descobri que era por causa do strip Swift symbols, porque daí, tipo... Porque eu fui debugar, daí eu debuguei lá o processo linkd, que faz essas paradas de app intents, e ele não encontrava o símbolo do app intent que estava definido naquele arquivo de metadados que a Apple extrai lá, e aí não existia aquele símbolo porque ele tinha sido stripped na compilação para release do app, e só quando dá archive, porque quando você faz para profile, ele mantém os símbolos que precisa dos símbolos para profile. Mas aí, enfim, é péssimo. Sim. Não, eu tô dando uma olhada aqui em algumas conversas que rolaram em relação a isso, é só frustração do pessoal aqui, tipo, pois é, como é que é, o Bundle Developing Region tava diferente com o negócio que eu tava testando e o meu device não tava batendo, então, sei lá o que, eu tenho Bundle Localizations também, tudo tinha que bater, só que não acharam onde estava documentado que isso tinha que bater. Enfim, é um trabalho árduo. Mas eu sei que, como eu disse, eventualmente eu vou ter que fazer isso. Eu estou meio preocupado justamente por causa desse tipo de problema, de a documentação não ajuda, mas daqui a alguns meses talvez eu vou estar com o mesmo problema aí. Hoje em dia eu sei que está muito melhor. A questão é assim, se você for fazer back deploy disso, aí vai saber os bugs que tinha em versões antigas e como tem muita coisa em App Intents que é baseado na declaração de uma propriedade, por exemplo, num objeto lá, numa struct, às vezes tem coisa que você quer usar que você não tem como botar um available, porque é uma stored property e simplesmente não pode. Então, eu já sugeriria para você, já começa a fazer a política interna aí, para ver se o pessoal aceita, tipo, esses recursos novos de App Intents é só no iOS 18 para cima, alguma coisa assim. Porque se for fazer back deploy, vocês vão sofrer. Sim. Vai por mim. Sim, bastante, com certeza. E eu lembro, agora eu não lembro dizer exatamente o que era, mas teve algumas coisas que era setado num user activity, e daí depois mudou para os plist, quando eles fizeram a versão mais nova. Eu não lembro, eu sei que teve... Não, isso é a versão antigona, né? Sim. Que daí era... Nem chamava App Intents, era Carangueja Intents, né? Acho que era.
Eu lembro de ter umas tretas com isso, daí não dava pra ser só pelo código, tinha que ser pela config, só que daí tinha uma config custom que era gerado com aqueles twists da vida. Enfim, toda vez que tem alguma coisa relacionada com intents, sempre dá uma dorzinha de cabeça, até porque uma coisa que acontece muito comigo, por exemplo, uma das maiores experiências que eu tive foi no appzinho lá de Pi-hole, foi usar intents para fazer o setup do widget, né? Para tu escolher qual Pi-hole tu quer naquele widget. E eu lembro da frustração de ficar muito tempo em cima eu alterei aqui, não tá funcionando, por quê? Mesmo fazendo clean, mesmo fazendo essas coisas, tinha algum tipo de cache bizarro acontecendo que mesmo com clean não pegava. Eu tinha que sempre deletar o derivative data, porque senão... Nossa, cara, era muito chato. Eu não sei se eu cheguei a relatar isso aqui, mas eu tive um problema assim, e aí tem cache daqueles demons e coisa que lidam com isso, mas aí tinha o pior cache do mundo, que era assim, era um cache que ele fazia cache do fato de que deu ruim e não tentava mais. Tipo... eu não tô conseguindo processar esses app intents desse app aqui, então eu vou salvar no cache aqui que deu ruim, e se você atualizar esse app aqui, não quero saber, não vou mais fazer, né, desisto. E aí eu tinha que ficar deletando um banco de dados interno lá do Link Daemon, que era no Mac, daí eu podia fazer isso. Se fosse no iOS, não teria o que fazer. Se bem que depois eu descobri que se você matasse o processo do Link Daemon no iOS, ele resetava essa flag. Então eu comecei a fazer isso porque com o device.ctl lá você consegue dar um kill all no processo. Então assim, é uma paradinha chata, e aí você nunca sabe se você fez errado, se a parada simplesmente não funciona, ou se estava errado, você corrigiu, mas tem um cache que ainda tá olhando pro negócio que estava errado. É bizarro. Essa instabilidade jurídica do Xcode é muito ruim, porque tu não consegue ter essa segurança de que a tua alteração foi de fato aplicada, né? Principalmente no iOS, parece que tudo que envolve qualquer coisa que não é o main app, ali que tá naquele bundlezinho bonitinho, sabe? Que é só aquele executável ali. Tudo que sai disso, ou seja, o widget, shortcuts, tudo que sai do app básico ali, do teu mundo do app delegate, tudo que sai daquilo, parece que é o inferno trabalhar com isso, justamente por causa dessa instabilidade. Não dá para garantir que o que tu está alterando funciona, a não ser que toda alteração que você faz, tu faça um limp no derivative data, tu reinicia o Mac, reinicia o iPhone, tudo, para ter uma garantia maior. Eu lembro quando tu chegou a tentar fazer algo, nem sei se eu já reclamei disso aqui, eu não sei se tu já tentou fazer algo pro Apple Watch assim que ele saiu, primeira versão. Não, felizmente Nossa, não dava. Não, simplesmente não dava. Eu ficava maravilhado com devs mandando app para App Store com o Apple Watch, pensando como diabo a galera conseguiu fazer isso, porque era, sem zoeira, eu acho que a cada 50 builds, um funcionava. Um não perdia conexão em 3 segundos, sabe? Sim. Era muito ruim. Cara, eu desisti completamente de querer fazer qualquer coisa para Apple Watch por conta disso, porque... sei lá, a última vez toda vez que eu tento dar build and run num Apple Watch de verdade, no device, leva tipo 15 minutos e aí não funciona. E aí eu tento de novo, não vai e eu desisto. E a última vez que eu tentei deve estar fazendo mais ou menos 1 ano agora. Então de repente agora eu devesse tentar de novo pra ver se mudou, mas acho que não. Tanto é que eu tenho um feedback que eu abri pra Apple por favor, lancem um Developer Strap pro Apple Watch. É exatamente. Porque tem o Developer Strap, né, do Vision Pro. E aí a resposta deles foi me mandar o link daquele Unsolicited Ideas. Tipo, vai tomar naquele lugar, né? Foi basicamente isso que eles falaram. Se tivesse um negócio desse pra garantir uma conexão com o Apple Watch, eu acho que eu me encarnava mais de fazer algum appzinho pra ele e tal, mas... eu acho que eu desisti faz 4, 5 anos, assim. Sabe? Eu acho que foi no Apple Watch 4, quando eu comprei o meu, o Series 4 lá,
que eu tentei de novo, tive problemas muito parecidos, estava bem melhor do que o primeiro, isso de fato, só que não é difícil. Uma pedra é melhor do que aquilo. Então, mas ainda não estava legal, ainda tinha muito esse problema de... A mesma coisa que eu reclamei aqui um tempo atrás, de quando eu estava fazendo os widgets para o Control Center, que os ícones não atualizavam, ou simplesmente sumiam, né? Uhum. E daí é um problema muito chato, porque daí você fica sem essa segurança de que o meu código está funcionando ou não. E às vezes é só o problema do sistema de ter comunicação de como faz deploy, do binário novo, o caching do Control Center, de como é que funciona. E a Apple não te dá informação ou maneiras de resetar esse cache agressivo que é feito no sistema. Porque eu entendo o motivo de existir isso, né? Eles são bem conservadores e com razão em tudo que vai gastar qualquer tipo de resource do iPhone sem precisar. Então, é um sistema agressivo em relação a cache, em relação a acessar coisa que não precisa na hora que não precisa. E como usuário eu gosto disso. Eu acho bom, eu quero que a bateria do meu device dure bastante. Mas como desenvolvedor, eles podiam lá, a partir do momento que o teu device está em developer mode, sabe, joga tudo isso pro ar, pode deixar a bateria durar 10% do que dura o normal, sabe? Mas não precisa nem ser tão 880, porque já tem algumas coisas que Sim. você tem lá no settings de developer, você consegue habilitar algumas coisas de alguns throttlings que normalmente acontecem, e ele só aplica isso para apps que estão em modo debug, sim. que você instalou uma versão de debug. Então poderia ter, tipo, negócio de shortcuts não faz cache de nada se for um app de debug, que eu estou instalando nesse app, nesse device de desenvolvimento, né? E por outro lado também eu entendo o lado da Apple de não querer que o device em modo developer se comporte muito diferente do device normal, porque daí às vezes você acaba introduzindo algum side effect que você desenvolve o seu app lá contando que a parada vai funcionar de um jeito, e aí quando você instala a versão de verdade do app num device normal, você vê que não funciona como você esperava, porque a versão de developer é muito diferente. Então é sempre complicado balancear essas coisas. Mas me dá um comando que eu rodo deixa a gente escolher. Negócio aqui, apaga tudo. Dá um nuke em tudo aí, deixa eu deletar o derivative dele do iPhone. Mas é complicado, assim, essas coisas quando envolvem outros processos no mundo de iOS, eu acho bem chatinho e eu fico... Dá aquele nervoso, assim, de, eu tô rodando código, vai rodar o que aqui? Eu não sei o que tá rodando, então como é que tu confia, né? Tem aquele conceito do garbage in, garbage out, né? Lixo dentro, lixo fora. Então é meio isso que acontece, tu não consegue garantir que o teu input está sendo respeitado no output, então tu sempre fica... aquele nervosismo chato, assim, é uma maneira que me deixa bem estressado de trabalhar. Eu tenho Security Research Device, como já estabelecemos aqui, né? E confesso que em situações desesperadoras eu já recorri a ele. Sim. Na roda. Putz, o que tá acontecendo aqui? Vou lá, dou attach do LLDB no link daemon ou qualquer coisa que não tá funcionando como devia, boto uns breakpoints e vou vendo o que acontece. Imagina se você pudesse fazer isso no device developer mode, né? Eu lembro nos poucos momentos de vida que eu tive mexendo com Android, eu tava com um device que foi... Acho que não chama de jailbreak, né? Rootkit? Não. Eu não lembro como é que... Rooted. Rooted, o meu device estava rooted e eu conseguia, quando dava qualquer tipo de tretinha, eu só dava um SSH nele e começava a ver os processos. Ajudava tanto. Era tão bom. É o que eu faço com SRD também. Inveja. Assim, não é pra isso. Eu só usei em duas situações que foram muito desesperadoras, mas aí eu já aproveitei pra ficar vendo de olho ali se tinha alguma oportunidade de segurança. Eu acho estranho... Mesmo a Apple sendo Apple, né? Eles não iam, obviamente, ser legal e tipo, tu é um desenvolvedor, pega aqui um telefone que tu pode fazer SSH nele. Eu sei que eles não iam fazer isso, mas que cobre o dobro do preço, sabe? Ia valer a pena pra muita gente, tipo, por exemplo, pra uma empresa que nem o Pato, né? Que tem uma verba maior do que a minha. O que não ia pesar nada no bolso de empresas de certo tamanho, simplesmente prover devices que tem tipo o SRD para desenvolvedores, sabe? Faz assinar os contratos, tem que assinar lá, ou seja lá o que for. Não,
Pronto. Pior é o seguinte, você sabe qual é a diferença de um SRD para um device normal na prática? A diferença de um SRD para um device normal na prática é que lá no servidor da Apple que faz a assinatura do software, tem uma linha numa tabela com o planilha esse no Excel. ID do device. A diferença é uma linha numa planilha do Excel. É isso. Essa é a diferença. Porque o hardware propriamente dito é idêntico. Não tem diferença nenhuma. A única diferença que tem é que tem o engraving na lateral ali. Aí o boot ROM, aí eu já não sei. Talvez eu percebi que talvez eu tenha falado besteira, porque talvez no boot ROM tenha alguma diferença, mas eu acho que não. Então é isso, basicamente a diferença é uma linha numa planilha do Excel. Pois é, eu não entendo por que não é simplesmente que seja um formuláriozinho tosco ali, olha, eu trabalho nessa empresa, ou eu tenho essa empresa, eu trabalho nesse app, eu gostaria de um device assim, assado para fazer tal coisa. Tu vai cobrar 2, 3 vezes o preço? Beleza, eu vou avaliar se vale a pena ou não. Pronto. Sabe, mas é que assim, é chato. Aí quando você vê como um SRD se comporta em alguns aspectos, você entende qual a preocupação deles, porque... E eu sei que é um caso extremo, mas eles têm que se preocupar com isso porque eles são a Apple. Você é um cara tóxico e você quer espionar o que a sua esposa tá fazendo. Aí você vai lá, pega um device desses, bota um daemon lá que fica rodando em background, coletando tudo e tal. Amor, comprei um iPhone novo pra você, sabe? Esse é o medo, assim, de certa forma, tá certo, tem que ter essa preocupação também. Mas tu já pode fazer isso com jailbreak, né? Teoricamente. Mas é que jailbreak é... mais chato. E jailbreak é só em devices antigos, em sistemas antigos. Eu acho que é mais perceptível. Fica a dica aí, hein? Então, se receber um iPhone antigo do namorada, rejeita. Exatamente. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz.
Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão a Gigahertz. Agora, uma coisa que eu estava fazendo recentemente, eu já dei aqui o meu relato bastante aprofundado do Codex da OpenAI, né, de como foi fazer umas brincadeirinhas lá com ele, que eu tinha feito para web, que a gente até falou de fazer para iOS, mas nós dois andamos muito ocupados, por enquanto não deu tempo, mas eu já vou dar o spoiler aqui que eu fiz um pouquinho com o Cloud Code. Então, o Cloud Code é uma ferramenta da Anthropic que usa os modelos do Claude, que a gente pode chamar aqui de Cláudio, para facilitar. Bem melhor. E aí você usa ele no terminal, funciona basicamente, na real, o Codex da OpenAI funciona basicamente que nem o Cloud Code, que eu acho que saiu depois. E aí você consegue pedir para ele fazer tarefinhas de programação para você e ele faz. E aí eu vi um repositório no GitHub, Peter Steinberger, uma coisa assim, né? O carinha lá do PDF Kit, antigo PDF Kit. E aí ele bebeu o Kool-Aid da AI e foi full in na parada, acho que ele tava meio aposentado e voltou da aposentadoria para mexer com AI. E aí ele criou um repositório bem bacana no GitHub, cheio de arquivinhos Markdown com instruções para essas ferramentas de IA, que basicamente pro Cursor, que eu nunca usei e por enquanto não pretendo usar, e pro Cloud Code. E algumas bem focadas em coisa da Apple, com tipo documentação de API, que normalmente os modelos não têm as coisas mais recentes, e tem também algumas instruções gerais sobre código Swift, como fazer código Swift idiomático, estilo de código. Enfim, aí eu peguei um pouquinho das coisas dele lá e fui fazer uns testes. Eu gostei da ferramenta, eu achei mais bem acabadinha, assim, que o da OpenAI, porque a própria... Enfim, não é uma UI, né, porque é no terminal, mas a UI do negócio, eu achei mais bem feitinha. E eu gostei também, por exemplo, quando você termina uma session com ele já te diz quanto custou. Ele fala pra essa session custou tanto, porque da OpenAI eu ficava com o site aberto lá pra ficar dando refresh na página de billing pra ver quanto que tava Morro de medo disso gastando. Pois é. Eu tenho uma aqui do OpenAI pra usar o Codex, ou seja lá o que for que eu quiser usar aqui. Só que eu não tenho acesso ao painel administrativo, porque é uma aqui que a empresa me deu. Eu morro de medo desse negócio. Vai que a minha conta do Codex tá mais alta que o meu salário. Eles vão falar, vou trocar o Fernando pelo Codex aqui. Porque não fala, né? Eu até procurei, assim, tem alguma API que eu posso chamar para pegar o valor de quantos desse aqui já usou. Eu não achei nada. Talvez tenha, mas eu não achei nada. Então, eu só falei pra galera lá, se tocar algum alarme aí, me avisem, porque eu tô usando quando eu acho que tem que usar. Tá certo. Tem que ficar de olho nessas coisas, né? Legal, mas assim, o Cloud avisa. A primeira coisa que eu fiz quando eu configurei, porque eu só tinha conta de usuário do Cloud, eu não tinha ainda conta de developer. Aí a primeira coisa que eu fiz foi colocar um limite mensal de $200 com um aviso, um alerta quando chega em 100. Eu não acho que eu não vou chegar nem perto disso, porque eu tava olhando agora que todos os testes que eu fiz, que até foi bastante coisa, até deu menos de $2 até agora. Legal. Então tá super em conta. Mas aí eu fiz o teste de pedir, eu criei um projeto, um jogo Sprite Kit template no Xcode, entrei na pasta do projeto e pedi para ele criar lá o Cross Otter. E aí ele criou, até que ok. O lance que eu reparei foi que ele se atrapalha bastante com coordenadas. E, tipo, o Sprite Kit usa um Coordinate System, que não é o mesmo do UIKit necessariamente. E aí ele se atrapalhou um pouquinho com isso. Então, tipo, os carrinhos lá do jogo ficavam invertidos, parecia que tava dando ré. E aí você dava swipe pra ir pra cima, a lontra ia pra baixo. E aí, nesse momento, aconteceu uma coisa que iria acontecer mais de uma vez. Que foi assim, quando rolou esse lance do swipe invertido, eu falei lá pra ele,
tá invertido. Quando vai pra cima, tá indo pra baixo, e quando vai pra baixo, tá indo pra cima. Aí ele falou, verdade, deixa eu ver aqui. Daí ele foi rodando lá, foi fazendo, e basicamente tinha um lugar lá que era tipo, se for pra cima, y menos igual 1, se for pra baixo, y mais igual 1. Era tipo isso. Aí ele inverteu, ok. Só que aí ele tem um lance que o Codex não tem tanto, que ele faz o trabalho e ele mesmo analisa o que ele fez e, entre aspas, pensa a respeito. E se ele achar que tem que ajustar alguma coisa, e aí eu estou antropomorfizando aqui, eu sei que o negócio não pensa, eu sei que ele não acha nada, mas enfim. Aí, o que aconteceu? Ele ajustou lá, porque a coordenada é invertida, não sei o quê, então deixa eu inverter aqui, esse mais tem que ser menos, esse menos tem que ser mais. Deixa eu ver agora aqui se tá certo isso aqui. Não, peraí, mas a coordenada é invertida, então esse menos tem que ser mais, esse mais tem que ser menos? Eu odeio esses... peraí, me dá uma agonia. E aí, ele entrou em loop infinito. Não, peraí, o mais tem que ser menos, o menos tem que ser... Não, o menos tem que ser mais, o mais tem que ser menos. Não. E aí, tipo... Só que ele não entra num loop infinito de ficar... Felizmente, né? Porque já pensou se ele entra nesse loop e eu deixo ali o fim de semana inteiro o negócio, depois gastou $2 milhões. Não, porque eu coloquei o limite de 200, por isso que eu coloquei. Mas enfim, ele não fica, ele faz, aí ele desfaz achando que o que ele fez tá errado. E aí ele fala, fiz aqui. Arrumei. E daí, aí voltei, ainda não tá certo. Putz, verdade, deixa eu ver aqui. Não, esse menos tem que ser mais, esse mais tem que ser menos. Deixa eu ver aqui se tá certo. Não, peraí, esse menos tem... Então ele entra no loop infinito. Eu já tive experiência parecida com isso. Que era alguma coisa de SwiftUI, mas era com Codex. Era alguma coisa de SwiftUI que eu testei. E acho que ele estava usando uma API antiga, né? Daí eu arrumei na mão e falei, não toca mais nessa parte dele. Você está certo. É sempre assim, você está certo. Você está sempre certo. Já experimentou falar algo que tu sabe que tá errado só pra ver o que acontece? Ele fala, você está certo. E faz o negócio todo zoeiro. Inclusive, eu me vinguei porque em outro projeto que eu tava fazendo, que daqui a pouco eu vou contar, eu fiz gaslighting com o modelo. Depois das AIs fazerem gaslighting comigo, eu fiz com a AI, mas depois eu conto. Então, daí eu arrumava o código e falei, eu acho que era alguma coisa bem trivial e besta, assim. Eu acho que era alguma coisa daquela sintaxe do botão, né? Que você só usa o trailing closure, label e tal. Que a AI sempre faz a sintaxe aquela antigona lá, usando os parênteses. Daí eu arrumava ele... eu vi aqui que de botão tá errado, vou arrumar. Daí, não arruma o botão. Daí, ok, não vou mais arrumar o botão, mas espera aí, o botão aqui tá errado. É muito bom o negócio. Mas aí, o resumo do negócio do CrossOtter, ele conseguiu fazer. Com o Codex eu já tinha tentado mais ou menos investir a mesma quantidade de tempo e não tinha saído nada. Tinha ficado nada. E esse aí ele conseguiu fazer. Ele fez lá o sonzinho sintetizado, os barulhinhos, e ele fez tudo do zero, assim, tipo, eu não fui falando pra fazer, faz isso, agora faz aquilo. Eu especifiquei tudo como o jogo tinha que ser, e ele fez, aí eu só corrigi esses detalhezinhos no meio do caminho. E isso com o Codex eu não consegui fazer. Se eu especificava tudo de cara, ele se perdia no meio do caminho, ou então fazia, tipo... Um negócio e daí botava um comentário lá na função implementar isso aqui. Tipo... Uma coisa que eu percebi é que o OpenAI trabalha melhor com instruções pequenas. É coisa minha, né? Não sei se é real ou não. Trabalha melhor com instruções pequenas, mas o Cláudio consegue umas instruções mais complexas. Ele consegue quebrar melhor o problema em instruções. Quando tu dá um prompt grande, ele consegue quebrar melhor e ir atacando os problemas aos poucos. E geralmente o resultado é melhor. Aqui na empresa a gente tem a licença do Cursor daí dá para usar o cloud e tal, né? E uma coisa que eu fiz hoje, né, uma coisa que eu achei bem legal foi que eu fiz um componente novo em SwiftUI para usar no app. E
Tinha algumas maneiras de inicializar esse componente, porque eu fiz um struct de configuração lá, que dava para passar, mas também dava para usar os view modifiers também, né? Duas maneiras diferentes. Uhum. E eu cheguei e falei pro Cláudio lá, usando o cursor, tipo, faz uma private struct com todas as permutations de inicializadores, com variações de cores e fontes e tal, e usa isso no preview. E ficou bem legal, fez um trabalho bem bacana. Assim. Isso é muito bom. Isso é bem útil porque é bem boilerplate. É trabalho chato, né? Chato. É tipo, quando você tem, por exemplo, uma view que aceita algo que é generic, que é outra view, por exemplo, tem uma view que tem um label. Exato. E aí você quer ter um inicializador para quando o label é text, você poder inicializar só com uma string. Aí você tem que ir lá implementar manualmente todas as variações do inicializador. Isso aí é tipo de coisa que o compilador devia fazer pra gente, na real, porque não precisaria de IA para fazer isso. A gente usa IA porque é chato fazer na mão. Mas é algo que eu acho que devia ter macros built-in para você dizer, gera aí os inicializadores de tudo que tem que inicializar e é isso. Mas enfim, é um uso bom também. Aí, o outro teste que eu fiz foi um pouco mais prático, que, de novo, mexendo naquele meu app de Core Animation, eu estava trabalhando na timeline, eu comecei a fazer aquela parte de timeline, de animações, de arrastar lá as pistinhas com as animações, para alinhar as animações, mudar quando começa, quando termina. E aí, cálculos disso são chatos, porque você tem que calcular de acordo com o begin time, o end time, e a escala que tá a timeline, e a área da view que tá renderizando a timeline, onde que tá agora a track X. E eu pensei, dá para abstrair isso aqui numa structzinha relativamente simples, que só tem ali a duração total da timeline, o current time, que seria para renderizar o playhead, né, que é onde que está reproduzindo agora. E aí ela pode ter só umas funções que eu passo o begin time, o end time e o retângulo da área da timeline, e ela me dá o retângulo daquele negócio. Pensei, dá para abstrair assim. Então o que eu fiz? Eu criei uma Swift Package, criei um README, e no README eu coloquei a interface que eu queria para essa struct. Então, vai ser... Aí eu usei como se fosse um protocolo, assim, que eu botei, tipo, var, tarará, get, set, var, tarará, get, set. E aí, as funções que eu queria. E aí, falei pro Claude, implementa isso aqui de acordo com o que está especificado no README. E ele implementou. Legal. E funcionou. Então, foi bom, funcionou. Daí eu pedi para implementar testes usando o Swift Testing, ele implementou testes também, mas aí vem o grande diferencial, que é um pouco assustador, por um lado, porém é mó legal, que assim, o da OpenAI, ele roda numa sandbox do macOS, então ele não consegue rodar certos comandos, inclusive Xcode Build, Swift Build, ele não consegue rodar. O Cláudio consegue. E aí, cara, isso faz toda a diferença. Eu não rodei o Cloud nenhuma vez naquela opção YOLO que deixa rodar tudo. Eu fui aprovando manualmente as coisas, porque como ele não roda numa sandbox, eu fiquei com medo. Sim. Então, assim, ele se limita ao diretório atual, né? Ele não mexe em outros diretórios, tudo mais, mas enfim, é melhor prevenir, né? Aí, a única coisa que eu aprovei 100% foi você pode alterar qualquer arquivo na árvore de diretórios atual. Isso eu deixei porque daí se fosse aprovar cada alteração seria chato. Mas aí o resto eu fiquei aprovando manualmente. Mas aí, cara, é muito legal, porque aí ele vai lá, implementa, ele compila, se der algum erro de compilação, ele já corrige, você nem vê. E então não acontece de tipo, faz o negócio aí. Tá bom, fiz. Aí você vai lá no Xcode, Command B, 50 erros, sei lá. Então, cara, maravilha. E aí ele implementou os testes, ele roda os testes, e os testes funcionam, ele sabe que o que ele fez está funcionando. Talvez a expectativa do teste não esteja certa. Aí tem esse detalhe. E aí teve uma outra coisinha que eu precisei pedir para ele ajustar, mas
no geral, assim, funcionou super bem e eu consegui pegar o código que ele fez e usar no meu projeto, assim, do jeito que ele fez. Basicamente, eu fiz muito pouca alteração. Então, eu tô gostando, assim. O que eu percebi já faz tempo, mas que eu percebi de novo agora, brincando com o Cláudio, é que funciona muito melhor quando você pede para resolver um problema específico e que é um problema que já foi resolvido antes. Essa que é a questão. Porque na maioria dos meus projetos, eu estou resolvendo problemas que não foram resolvidos antes. Tipo, alguma parada louca dos AirPods lá que tem que fazer no AirBuddy. A AI não vai saber fazer isso, sabe? Porque tem que fazer toda a engenharia reversa, sabe? Daqui um tempo talvez consiga, mas atualmente não. Agora, geometria de escala de tempo versus área da timeline para desenhar. Cara, isso é básico, né? É básico, mas é chato. E error prone. Como é que fala isso em português? Fácil de errar, sei lá. Errável. Errável. Então é bastante errável. E aí você, ter uma IA para acelerar isso. E aí, voltamos àquele benefício que eu já mencionei outras vezes, que assim, enquanto ele estava fazendo isso, eu podia fazer outras coisas. Não precisava ficar esperando. Então, é um multiplicador de produtividade. Sim, é uma experiência bem parecida que eu tenho com o Cursor aqui, porque para fazer essas coisas chatas aí, por exemplo, o exemplo que eu dei agora de criar as permutações do initializer, fazer um Swift preview ali com tudo. E também eu peguei, pega todas a interface pública desses componentes e cria uma documentação com o Docsy, sabe? Aí ficou lá se virando para fazer as coisas enquanto eu estava lá no sistema no Asana lá, que é onde a gente trabalha basicamente. Estava lá resolvendo o ticket, falando com o pessoal, respondendo questões que estavam em aberto e o negócio ali fazendo o que tinha que fazer. Então, de fato, enquanto o Cláudio estava lá no Cursor fazendo os negócios, eu estava resolvendo problemas que eu teria que fazer sequencial ao invés de paralelo, né? Sim, e é bem bacana. Aliás, você mencionou o Docsy, eu pedi para ele documentar também. E ele documentou. É muito bom. A documentaçãozinha que ele faz. Tem umas coisas, o que me irrita um pouco é aquela coisa, por exemplo, tem uma string, vamos supor que o nome é, sei lá, select text value. Daí ele põe lá o comentário. Text for the select value. Sabe, tipo, tá, beleza, ótimo. Eu tiro essa treta toda, deixo só a documentação que faz sentido ter, porque eu não gosto eu acho que o código é muito cansativo de ler quando tem um comentário para cada linha e são comentários inúteis, sabe? Eu gosto das funções em si, da parte que está externa, mas propriedades, raramente eu tenho uma propriedade que eu preciso documentar, porque, tipo, o nome 90% das vezes tá good enough. Quando eu acho interessante documentar é quando eles têm default values, né? Ele fala, isso aqui é o default values, tal coisa, tal. Mas é bem bacana para documentação, assim. Só tem que ficar de olho. E uma coisa que eu percebi, tanto com coisas do OpenAI como do Cláudio, até o Ollama lá, todos eles, eu não lembro qual era o prompt que eu dei, mas era alguma coisa de conversão de dados, por exemplo, de Fahrenheit para Celsius. Alguma coisa assim. Nenhum deles usou o number formatter correto. Né? Nossa. Era sempre fazendo cálculo e botando um C ou um F na mão ali, sabe? Nossa. Se você daí depois falar use os formatters, eu acho que daí teve uns que fizeram, não sei se foram todos. Mas ou seja, se você só falar para converter, ele vai fazer na mão mesmo ali o negócio, é um negócio horrível. Mas se tu falar para usar a API certa, ele vai usar. Né? Então tem coisinhas assim que tem que ficar ligado. Eu peguei, por exemplo, com base na minha experiência com o Codex e os erros que ele cometia, e também baseado naquele repositório que eu comentei, eu peguei as instruções daquele repositório sobre Modern Swift, basicamente, e criei um arquivo clod.md no root do projeto, e aí eu simplifiquei bastante só para as coisas que importam para mim. Então, tipo, coisas que eu percebi que ele faz, que eu
pedi, não coloque comentários no código, a não ser que seja uma lógica de negócio complexa que não seja fácil de compreender só lendo o código. Não use protocolos só para testabilidade, use para abstração de API quando fizer sentido, né? E tudo eu coloquei quando fizer sentido, tipo assim, porque tem que cuidar também para não... use protocolos não só para teste. Daí ele faz tudo com protocolo, só porque tá escrito que é para usar protocolo. Siga as convenções de nomenclatura do Swift consistentemente. Use Swift Testing para testes. E aí isso eu botei always, né? Porque senão ele mete um XC teste lá. Daí eu coloquei para não sacrificar como é que é? Clarity, meu Deus. Legibilidade do código em prol de testabilidade. Tipo, deixar o código feio só porque fica mais fácil de testar. São coisas, né? Aí, use Swift 6, e aí eu ainda coloquei, você pode verificar o arquivo package.swift na primeira linha, Swift Tools Version, para determinar qual é a versão do Swift que está sendo usada, para saber quais recursos que é para usar. Use value type sempre que possível. Aí uma questão mais de estilo meu, sempre use 3 slashes para comentários. Eu também faço. Porque daí fica formatadinho, né? Não fica... Então eu sempre uso. E detalhe, se você colocar, por exemplo, um comentário com 3 slashes numa variável dentro de uma implementação de uma função, se você der option click naquela variável em outro lugar ali dentro da função, ele mostra o comentário. Então... É meio que uma documentação interna. Tu falou 3 slashes, eu imaginei 3 slashes do Guns N' Roses no código. Nossa. Não ia dar certo isso aí, não. Chegou a testar o Gemini? Que ele tem eles lançaram um open source lá, né? Eu não cheguei a instalar nem nada, porque, sei lá, coisa do Google. Mas eu ouvi falar que ele não é tão bom nem comparado com o Codex, nem com o Cláudio. Mas o fato dele ele tem um número bem razoável de prompts de graça de tokens de graça que ele tá dando pra galera testar. Como eu não sou muito fã do Gemini no geral, assim, nunca gostei muito do output dele, e eu usei bem pouco pra código, mas o pouco que eu usei eu não achei muito bom. E também é muita coisa pra ficar testando e instalando coisa, né? Então vamos limitar aqui. Eu acho que, por enquanto, provavelmente daqui pra frente, por um bom tempo, eu vou usar o Cláudio, porque ele não é muito caro e eu gostei do output que ele produziu nesses testes que eu fiz em Swift. Ele produziu qualidade de código que eu nunca vi o ChatGPT produzir pra mim. Assim, talvez eu não sei fazer os prompts pro ChatGPT, e eu me dei melhor com o Cláudio, porque o jeito que eu escrevo os prompts ele entende melhor, mas não sei. Aí, o último teste que eu fiz, que eu quero comentar aqui, eu fui no repositório do VirtualBuddy e pedi para ele escrever um style guide de estilo de código, assim. E aí foi interessante, porque foi quase como uma terapia, assim, porque... Sabe quando você vai na terapia lá e daí você descobre coisas sobre você que você não sabia? Eu descobri coisas sobre o meu código que eu não sabia, que eu nunca tinha... Tipo, que eu faço sem nem pensar e não tinha percebido. Por exemplo, ele colocou, tipo... organize os imports nos arquivos Swift com base na categoria. Deixa eu ver aqui como é que ele colocou exatamente. Organize os imports na seguinte ordem: System Frameworks, Foundation, Combine, etc. Third-party Dependencies e Local Modules. E, cara, eu faço isso e eu nunca tinha percebido. Eu achei que tu ia falar alguma coisa do tipo, organiza os imports pelo tamanho do import, sabe? Do tamanho da string. Nossa! Não, mas eu nunca tinha reparado que eu faço isso e realmente eu importo primeiro os System Frameworks, depois o Third Party e por último os locais. Nunca tinha reparado, mas tá lá, eu faço isso e aprendi com a terapia do Cláudio. Que bizarro. Mas tu falou ali de comparar os modelos, fazer um mini jabá ali, quem quiser dar uma brincadinha com um modelo diferente, Duck.ai dá pra brincar com
Cláudio, GPT, o Llama e tal, dá para testar. Quando eu falo aqui que eu testei em modelos diferentes, geralmente que eu estou usando para testar os diferentes é isso aí. Não é um codex, né? Não é algo que roda ali em terminal, é no site, mas dá para brincar com isso. E é engraçado como os modelos de fato têm, vamos lá, eu sei que não é, mas personalidades diferentes, né? De como que é o prompt que você manda para conseguir um resultado melhor e tal. Tu vai meio que aprendendo a falar com o modelo de um jeito melhor para aquele modelo em específico. O problema é que esses modelos estão mudando bem rápido, né? Essa estratégia que eu tinha não funciona mais e tal. Mas eu tô achando bem bacana assim mesmo para fazer esses trabalhos mais repetitivos ou questão de permutação, cara. Quando começa a falar de permutação, dá uma canseira. É um negócio que, sei lá, eu podia fazer em 10 minutos, mas eu demoro meia hora, sabe? Só pelo aquele cansaço emocional de, e qual que é outra permutação que pode... tá. Tu pede ali pra ele fazer... E aí, se tiver que adicionar um parâmetro novo, ferrou. Nossa. Dói. Dói fisicamente, assim. Mas eu fiquei bem, bem feliz, assim, com o resultado de, por exemplo, desse preview que eu pedi pra ele fazer. Ficou bem bacana, funcionou legal. O problema agora é fazer o preview funcionar, né? Porque, meu Deus do céu, tá dando crash a cada 5 segundos pra mim, eu não sei porquê. Nossa. Tá muito chato, Aliás, antes da gente ir, eu preciso contar do gaslighting, né? Que eu lembrei agora, foi durante esse projetinho da timeline que eu falei, que eu fui testar, né, integrado lá e tudo mais, e aí não tava alinhando o playhead com as tracks, porque aí eu achei que era porque o cálculo estava errado. E aí eu fui lá, falei pra ele e tal, e ele começou a trabalhar, e inclusive ele entrou num daqueles loops que eu tinha mencionado antes. Só que aí quando eu vi que ele tava se atrapalhando muito, eu pensei, não, mas será que realmente, né, deixa eu ver aqui. E aí não é o Cláudio, sou eu, nesse caso. Foi erro meu mesmo. Eu acho que eu tinha esquecido de refletir o scale da timeline no negócio da view lá que eu tava fazendo, e aí não tava alinhando, então era culpa minha. E eu falei pro Cláudio que ele tava errado, então eu fiz gaslighting com o Cláudio. Quando tu falou, eu tava esquecendo de refletir, eu pensei que era reflexão, tipo, introspecção das minhas ações em relação ao Cláudio. Que já rolou, né, aquela coisa de como ir para uma consulta com um psicólogo, tu aprende sobre você, daí eu vi que eu estava sendo muito grosso com o Cláudio, comecei a ver minhas ações como... E hoje nós somos casados e temos 3 filhos. Pois é uma releitura do filme Her com o Cláudio. Meu Deus. Eu acho que com isso a gente pode encerrar o episódio. Pra quem tá brincando com o Cláudio ou com o Codex e coisas parecidas, conta pra gente o que vocês estão achando. Deem dicas. Rambo, você tá fazendo tudo errado. Faz assim, que fica melhor. Pode mandar que vou apreciar e vou experimentar as dicas de vocês. E pra falar com você, Boom, como é que faz? Lá no mastodon.online, @boom, PUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @_inside. A gente volta em breve. Abraço. Cara, essa timeline é um negócio muito louco. Eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu mexi em outros apps que tem timeline assim, e eu percebi que a maioria é tipo um outline view, né? Que é ali, tem a layer tree e tal, você pode expandir, colapsar e tudo mais. Sei lá, After Effects, é assim, basicamente. Só que tem um detalhe. Tem a outline view ali no lado esquerdo, que tem as layers e as animações, e aí no lado direito tem as tracks, né, as pistas da timeline que você pode interagir e tal. Só que essa parte no lado direito tem que poder dar zoom e tem que poder dar scroll. Só que é uma outline view. Como que eu dou scroll numa outline view, mas só numa coluna? E aliás, para completar o sanduíche de complicação,
lembrando que NS Outline View é uma subclasse de NS Table View. Tá bom. Tá ótimo, né? Tá uma delícia. Enfim, eu consegui fazer. O que eu fiz? Primeiro eu pensei, vou usar uma split view, e aí eu coloco a outline view do lado esquerdo, e daí do lado direito eu uso uma view custom que só segue ali, tá? Mas cara, daí pra sincronizar que tipo, se colapsou um item no lado esquerdo, tem que colapsar no lado direito, e se selecionou, tem que selecionar, e mesmo com bindings não é fácil. Aí eu pensei, quer saber? Eu criei uma subclasse de NS Outline View, que é uma subclasse de NS Table View, e dei override em scroll wheel with event, aquele método que é quando você dá scroll na view, no AppKit. E aí felizmente, Table View / Outline View já tem os métodos para você falar, tipo, qual é a coluna nesse retângulo da view. E aí o que eu faço se o evento de scroll está acontecendo na área da esquerda, na primeira coluna, que é onde tem a listinha das coisas, ele faz o scroll normal da Outline View. Se o scroll está acontecendo na coluna da direita, que é onde fica a timeline propriamente dita, ele dá bypass no scroll tradicional e seta uma propriedade lá que todas as células respeitam, que é um offset, e aí o layout da célula modifica de acordo com esse offset. Muito louco. E funciona ainda. Eu tô maravilhado aqui com o negócio de como que... com o empenho pra fazer isso. Tu pretende botar pra vender alguma coisa assim? Cara, por enquanto não. Eu sei lá. É porque eu tô fazendo pra mim mesmo. Mas vamos ver. É que eu não sei o mercado pra isso, porque tem que ser... A pessoa tem que conhecer bastante de Core Animation pra conseguir usar as paradinhas. E é o mercado de gente chata, né? Developer. Pois é. Não, e developer, ou então developer que ainda gosta de mexer com Core Animation, que é o tipo mais chato que existe. Eu sei porque eu sou desses. Pois é. Então, daí eu não sei, vamos ver. Vou mexendo aqui, eu tô feliz, pelo menos eu tenho a ferramentinha que eu quero e tô aprendendo bastante no processo. Pois é, legal. Porque, sei lá, não sei, acho que o pessoal ia querer, sei lá, dá pra renderizar um vídeo? Não é pra renderizar um vídeo, é pra você botar o negócio no seu app do jeito que tá. Sim. Não, pois é. Que, aliás, achei interessante o que o Airbnb fez, né? Que basicamente criaram um codec de vídeo próprio pras animações do app. Eu fiquei pensando... Não o Lot. O Lot é outra parada deles também, né? Sim. Mas agora, com aquele app novo, eles criaram, tipo, um codec de vídeo sério? vetorial. Assim, um trabalho incrível, bizarro de inteligente, assim. Mas eu fiquei pensando, cara, pra quê? Tem aquelas situações também, não tô falando que é o caso, mas tem aquelas situações também de... Tem muito dev que a empresa contratou. Eles precisam justificar o trabalho, né? Tem que ter alguma coisa pra fazer, então bota... Oh, meu Deus, tá faltando trabalho pra gente, o mercado tá ruim, vamos inventar esse negócio aqui e falar que o nosso, sei lá, performance vai subir 5% quando a gente investir 5 anos nesse negócio. Tem uma parte, tem isso também, mas é interessante. Eu não sei, eu não sei se eles chegaram a fazer um write-up mais completinho. Eu vi, tipo, só uma threadzinha que um dos engenheiros postou no Twitter. Então não tinha, assim, todo aquele, motivação, tarará, né? Só, tipo, que legal, funciona assim. Essa parte eu achei bem interessante, mas queria ver se eles têm, tipo, uma explicação de por que exatamente eles decidiram usar esse approach. Deve ter tido um motivo. Não foi YOLO, vamos fazer porque é legal. Sim, claro. Mas é porque tem a escala dessas empresas, né? Tipo, tu brinca... É o que eu sempre falo daquelas talks de conferência de... a arquitetura do app da Uber. Aí você lá num app
com 50 mil usuários e 10 engenheiros acha que tem que fazer a arquitetura do Uber, que tem 500 mil engenheiros e sei lá quantos bilhões de usuários. Pois é. Depende muito da quantidade de usuário e também, como tu falou ali, a questão de quantidade de pessoas no time, né? Porque às vezes a arquitetura não é necessariamente em relação ao produto em si, mas também a capacidade do time de trabalhar com ela, né? Às vezes pode escolher uma arquitetura que não é, sei lá, entre aspas, mais performática, mas a partir do momento que tu tem um time aí de 5 mil devs do mesmo produto, tu precisa de algo mais modular, né? Senão não tem como o pessoal trabalhar. Aí, se tu precisa de 5 mil devs, é outros 500, mas a questão é que a arquitetura depende também de time também. Sim.